Oi pessoal, eu sou a Juliana, psicóloga e neuropsicóloga. Vou falar um pouco para vocês no vídeo de hoje sobre ansiedade e os tipos de ansiedade. Então antes, não esqueçam de dar o like, de ativar o sininho, de curtir o canal, porque além de saber mais detalhes sobre o tema saúde mental, você também apoia e participa, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a diferença da ansiedade e do medo? Quando a gente fala do medo, ele é uma resposta emocional que se caracteriza por um objeto, por algo real, que é de acordo com a percepção do indivíduo. Já a ansiedade, ela é relacionada a algo mais subjetivo, onde tem relação principalmente com a antecipação do futuro. Às vezes vem uma junção, inclusive, mais distorcida, né, numa leitura mais catastrófica desse futuro, de acordo com cada perfil e com cada interpretação também. Então essa é a diferença do medo e da ansiedade, mas eles acabam caminhando ali juntos. É muito comum a gente ouvir no consultório essa definição: eu estou ansiosa, eu estou com medo. E é importante ficar atento para ver qual é o grau, como é que é essa diferença, até para que o paciente também consiga identificar. E quando a gente fala de ansiedade, quais são os critérios, né? A gente ouve muito, eu tenho respostas fisiológicas, taquicardia, sudorese, muitos trazem também palpitação, falta de ar. Então, são sinais fisiológicos importantes que funcionam como alerta. Mas dentro da ansiedade, a gente tem tipos de ansiedade. A primeira ansiedade é a ansiedade de separação. É pontuada bastante em crianças, não antes de 1 ano, porque antes de 1 ano ela está naquela fase do apego ainda. Posteriormente, é importante sempre ficar atento também aos critérios do desenvolvimento, para saber o que é adaptativo, o que é funcional, o que é parte do ciclo vital e o que é prejudicial, o que é disfuncional nesse comportamento. Então, quando a gente fala da ansiedade de separação, ela é aquele medo, é aquele apego por membros, onde você tem um afeto maior por membros da família, mas não é somente específico de criança. Ela aparece mais em criança, mas a gente percebe que pode acontecer também em adolescentes e adultos, dependendo do desenvolvimento. Então, a ansiedade de separação tem essa característica, onde o indivíduo tem medo excessivo de perder, de ficar sozinho, de ser abandonado. Tem essa relação. A gente tem também o mutismo seletivo. O que seria o mutismo seletivo? Mesmo o indivíduo tendo propriedade verbal, conseguindo falar, ele tem um medo específico de falar com outras pessoas. Ele escolhe ali um ou outro membro para poder se expressar, para poder conversar, e os demais ele não conversa, mesmo tendo propriedade da fala, mesmo conseguindo falar. Então é esse descontrole, onde ele fica com essa tensão, esse medo. É muito específico de crianças, o mutismo seletivo, que aborda principalmente essa questão de como eu me expresso com pessoas diferentes. Geralmente vem esse conceito mais próximo dos pais, onde ela acaba falando um pouquinho mais, mas ainda assim não é por uma dificuldade da fala, mas por essa questão da própria ansiedade, né? Então a gente também tem a ansiedade social, que é quando o indivíduo ele tem receio do julgamento, ele tem uma visão muitas vezes de si negativa por conta dessa pontuação externa, e isso muitas vezes remete a um comportamento de fuga, esquiva, onde evita essa exposição. Então essa é uma das características da fobia da ansiedade social.
que antes era chamada de fobia social. Hoje, no DSM-5-TR, ela vem como ansiedade social. Então, a gente tem também o transtorno de pânico, que é caracterizado pelo medo de passar mal, de ter comportamentos, de ter respostas fisiológicas fora do controle. É um medo de ficar com ansiedade. É o medo de ter o transtorno do pânico que acaba paralisando. Ele remete a situações recorrentes, mas de surpresa. Então você vai num shopping, de repente acaba tendo aqueles sintomas, e quem não tem esse conhecimento acaba também interpretando que possa estar associado à morte, a um ataque cardíaco, e muitas vezes em relação ao ataque de pânico. Então, também é um tipo de ansiedade. Outra ansiedade é a agorafobia, que é a ansiedade, esse medo excessivo em lidar com situações diversas e precisar recorrer ali a pessoas, ao ambiente. Muitas vezes faz com que as pessoas evitem estar em ambiente aberto, em ambiente com muita gente. É algo que foge um pouco desse controle. Então, dentro dos tipos de ansiedade, a gente também tem a TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, que se caracteriza pela preocupação excessiva. Ela acaba saindo um pouco do controle e remete a essas sensações físicas, a respostas que acabam sendo disfuncionais, que impactam no dia a dia, onde tem insônia, onde muitas vezes tem impacto no trabalho. A gente fala, inclusive, o quanto a ansiedade pode estar associada, inclusive, a erros, porque às vezes não teve uma qualidade de sono, a própria resposta ali, fisiológica, cognitivo, remete a um pouco mais nessa questão do erro. Então, tem uma tendência maior a errar. Então, a ansiedade generalizada muitas vezes a essa questão de como você interpreta, de como que você pensa sobre esse futuro, como é que você lida com essas respostas. A gente tem também, falando da ansiedade, as fobias. As fobias, elas acontecem geralmente associada a algum evento específico, ou medo de agulha, ou de animal, ou medo de algum objeto, que quando a pessoa se depara com esse objeto, frente a esse estímulo, ela acaba desencadeando ali uma ansiedade excessiva. Então, esses são os tipos de ansiedade que contemplam ali alguns critérios para classificar ali qual ansiedade o indivíduo fecha os critérios. Então, a gente fala muito que hoje é mais de 18 milhões ali de pessoas que sofrem de ansiedade, mais de 9% da população, e o Brasil ele fica em destaque, principalmente pós-pandemia. Então a gente ouve muito, muitas pessoas têm olhado para esse diagnóstico, olhado para esse transtorno, se atento também aos sinais e sintomas. A gente vê em algumas pesquisas, principalmente de outros países, eles fizeram uma comparação. Ansiedade leve, ela leva ali em torno de 16 anos para que o indivíduo possa procurar ajuda. E já a ansiedade disfuncional, ele leva em torno de 5, 6 anos, muitas vezes. Hoje, apesar da gente falar muito sobre a ansiedade, ainda assim a gente percebe esse número agravante, e o quanto aumentou pós-pandemia. A gente fala inclusive sequelas da pandemia, e o quanto também a ansiedade pode estar associada ali à bebida, ao aumento de bebida alcoólica, ao cigarro,
porque as pessoas costumam fazer o uso para relaxar, mas também tem um risco, porque muitas vezes, por exemplo, a bebida, ela aciona ali os neurotransmissores. Então, naquele primeiro momento, baixa o nível de ansiedade, mas depois a tendência é aumentar essa ansiedade. E aí pode criar um ciclo vicioso de que, então eu vou consumir mais, porque aí eu quero manter ali nesse padrão mais tranquilo, mais relaxado. Isso em relação ao próprio cigarro, né? Então ele tem ali a nicotina, e a nicotina é psicoestimulante. Então isso também baixa ali, dá uma sensação inicial de relaxamento, e isso faz com que muitas vezes o indivíduo associe essa frequência, né? Então eu vou consumir um pouco mais e corre o risco ali de desenvolver uma dependência. Então a gente fala muito que a ansiedade, quando ela não é vista, quando você não fica atento nessa questão de saúde mental, ela pode sim se desenvolver ali em um transtorno depressivo, a uma dependência. Então por isso é a importância da gente falar sobre o tema ansiedade e trazer esse esclarecimento. Quais os tipos de ansiedade? Porque eu falo muito para os pacientes, além de você ter um repertório emocional, você também consegue nomear, você consegue identificar com mais facilidade e sai desse senso generalista de que tudo é ansiedade, de que tudo é transtorno de ansiedade. Então é importante você ter essa propriedade para conseguir também buscar um tratamento. E ficar atenta a esses sinais, estar em alerta, permite que você busque tratamento de uma forma preventiva, de uma forma até antecipada, não esperar adoecer ou ficar num critério mais avançado, onde precisa ali recorrer com outras especialidades para que o tratamento seja efetivo. Então espero ter contribuído com vocês. Não esqueçam de apoiar o canal, de saber mais sobre os conteúdos e até contribuir o que você gostaria de ver aqui no canal, para que a gente possa trazer para vocês também. Até mais, beijo!